Tudo bom, gente? Eu estou aqui para fazer uma revisão com vocês, uma revisão boa, ampla, sobre tromboembolismo pulmonar, tá certo? Mas vamos a alguns conceitos importantes antes. Gente, o que é embolia pulmonar? Embolia pulmonar é a obstrução da circulação arterial pulmonar por material potencialmente insolúvel, seja esse material líquido, seja esse material gás, seja esse material sólido. Então, só para a gente lembrar, existem algumas variedades, alguns tipos de embolia pulmonar. A embolia gordurosa, complicando as fraturas de ossos longos, geralmente pacientes politraumatizados. O indivíduo tem infiltrados pulmonares, petequias conjuntivais, um quadro dramático. Embolia gasosa, complicando alguns casos de trauma torácico, acidentes de mergulho. Embolia amniótica, né? Complicando alguns partos, líquido amniótico obstruindo a circulação arterial pulmonar. Estão lembrados? Agora, o que é o tromboembolismo pulmonar? O tromboembolismo pulmonar é uma outra variedade de embolia pulmonar. Aliás, de longe, a mais comum no nosso meio, né? E nos Estados Unidos também, na Europa também, no mundo todo. É a variedade mais frequente de embolia pulmonar. O tromboembolismo pulmonar, ele começa, na imensa maioria dos casos, com uma trombose venosa profunda. Aí você vai me perguntar, peraí, mas a obstrução não é na circulação arterial? Calma, eu vou chegar lá. O indivíduo tem um trombo, tudo bem, na circulação venosa profunda, geralmente em membros inferiores. Esse trombo, ele se descola total ou parcialmente, vira um êmbolo, ascende pela circulação venosa, atinge as cavidades direitas, e o ventrículo direito, então, ejeta esse êmbolo que vai se impactar em ramos proximais ou em ramos distais da circulação arterial pulmonar. Não preciso falar para vocês, mas vale a pena lembrar que esse trombo e esse êmbolo, né, o trombo que virou um êmbolo, eles são compostos basicamente de plaquetas e fibrina. Tudo bem? Esse é o tromboembolismo pulmonar. Agora, um outro termo que se utiliza com frequência é o termo tromboembolismo venoso. O que é isso? O tromboembolismo venoso nada mais é que um termo que engloba essas duas condições que eu acabei de falar. A trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. Tudo bem? Aí, mais uma vez, aquele questionamento. Pô, mas o tromboembolismo pulmonar é um evento arterial, não faz mal, mas ele começa a partir de um evento venoso. Tudo bem, gente? Vamos ver aqui. Fatores de risco para o tromboembolismo venoso. Na realidade, quando a gente fala fatores de risco para o tromboembolismo venoso, nós estamos querendo nos referir a fatores de risco para a trombose venosa profunda, já que é a trombose venosa profunda o evento inicial para que o tromboembolismo pulmonar se desenvolva. Então, estou falando basicamente de fatores de risco para a trombose venosa profunda. Em 1856, o Virchow falou o seguinte, olha, para o indivíduo desenvolver trombose venosa profunda, ele tem que ter pelo menos um ou mais componentes da minha tríade, que eu criei agora, né? Essa tríade é a estase venosa, hipercoagulabilidade e lesão do endotélio da veia. Em algumas condições, nós encontramos dois fatores, dois elementos da tríade de Virchow. Em outras condições, como politrauma, nós encontramos todos os três elementos da tríade de Virchow. Tá certo? Mas eu queria separar para vocês esses fatores de risco em fatores de risco hereditários, onde predomina a hipercoagulabilidade, e fatores de risco adquiridos, onde nós temos um, dois ou até todos os três componentes da tríade de Virchow. Tá certo? A gente sabe que os fatores de risco hereditários, eles são conhecidos também como trombofilias hereditárias. Ou seja, o indivíduo tem uma hipercoagulabilidade porque ele tem algum elemento do sangue anormal. Geralmente ele tem as proteínas anticoagulantes ou fatores de coagulação resistentes à inativação por essas proteínas ou fatores de coagulação que são gerados em grande quantidade. E essas proteínas anticoagulantes não são capazes de neutralizá-los. Mas vamos lá, olha só.
Qual é o fator de risco? O fator de risco hereditário, a trombofilia hereditária mais comum. Fator 5 de Leiden. O que é isso? É um fator 5 resistente à inativação pela proteína C ativada. Esse indivíduo aqui, que tem o fator 5 de Leiden, ou o mutante do fator 5, o fator 5 dele não é inativado de maneira adequada pela proteína C ativada, que é uma proteína anticoagulante. Então, o indivíduo pode fazer tromboses venosas profundas espontâneas. Muitas vezes, na prática, ele faz tromboses venosas profundas com mais facilidade quando é exposto a uma condição, a um fator de risco adquirido. Deixa eu dar um exemplo. Você vai se submeter a uma cirurgia de prótese total de quadril. O indivíduo que tem mutante do fator 5 ou fator 5 de Leiden vai se submeter à mesma cirurgia que você. Tá? Obviamente, esse indivíduo, mediante a essa cirurgia, tem maior probabilidade do que você, muito mais, de desenvolver uma trombose venosa profunda. Outra situação, você vai fazer uma viagem prolongada. Por exemplo, você vai de São Paulo a Tóquio, em classe econômica. Isso está descrito também na business class. Isso é um fator de risco para a trombose venosa profunda. Mas você não vai obrigatoriamente desenvolver. Mas se o indivíduo que tem mutante do fator 5 estiver nessa viagem com você, ele vai ter uma probabilidade muito maior de desenvolver trombose venosa profunda. Tá? Então essa é a trombofilia hereditária mais comum. Qual é a segunda trombofilia hereditária mais comum? Mutante do gene da protrombina. Ocorre uma geração excessiva de protrombina, né? A protrombina, assim como o fator 5, eles fazem parte da via comum da coagulação e gera-se muita trombina e gera-se muito trombo a partir disso. Outras trombofilias hereditárias mais raras, deficiência de proteína C e S e deficiência de antitrombina 3, que alguns autores chamam apenas de antitrombina. Tudo bem? Tranquilo, gente? Agora vamos para os fatores de risco adquiridos. Vamos lá, ó. Pós-operatório, tá? Pós-operatório. O pós-operatório é uma condição de risco para o desenvolvimento de trombose venosa profunda. Quais, principalmente pelo componente de estase, mas também devido à manipulação cirúrgica de órgãos. Exemplo, quais são as cirurgias que envolvem um maior risco de trombose venosa profunda? Operações abdominais e pélvicas, principalmente quando se está tratando câncer. Seja um câncer de próstata, um câncer ginecológico, um câncer coloretal, tudo bem? Um câncer de pâncreas, quando existe possibilidade cirúrgica. Você combina liberação de material tromboplástico para a corrente sanguínea com estase, tudo bem? 2 procedimentos ortopédicos são de alto risco para trombose venosa profunda. A prótese total de quadril e a prótese total de joelho, tá? Ninguém sabe por quê. Vocês querem ver um exemplo? Todo mundo achava que o componente de estase era fundamental para que esses indivíduos tivessem um risco aumentado de desenvolver trombose venosa profunda. Mas o Sabiston, ele cita uma coisa muito curiosa. Às vezes o sujeito opera, faz uma cirurgia de prótese total do quadril à direita e ele faz uma trombose venosa profunda à esquerda. Então, acredita-se que existam outros elementos aí que podem favorecer a trombose venosa profunda no pós-operatório desses indivíduos. Tá certo? A melhor maneira de evitar isso é a profilaxia. Mas não vamos falar nisso agora. O que mais? Câncer. O indivíduo com câncer, ele não precisa ser operado desse câncer para desenvolver trombose venosa profunda. Muitas vezes a trombose venosa profunda é uma manifestação paraneoplásica de um câncer. Principalmente o câncer coloretal, o câncer de pâncreas, tá certo? Então eu não preciso operar esse câncer para ter um risco aumentado de trombose venosa profunda. Essa trombose venosa profunda pode acontecer mesmo o câncer ainda não diagnosticado. E quando o câncer é diagnosticado, esse risco se mantém. E quando ele é operado, esse risco aumenta muito. Tudo bem?
A gente sabe uma coisa interessante. Indivíduos que fazem trombose venosa profunda espontânea, preste atenção, trombose venosa profunda espontânea é aquele indivíduo que não é exposto a um fator de risco adquirido e não tem uma trombofilia hereditária. Tá? Indivíduos que fazem trombose venosa espontânea, eles têm 40% de probabilidade de desenvolver um câncer nos próximos 5 anos. Tá? Então, atenção, acompanhe com cuidado o indivíduo que faz trombose venosa profunda, aparentemente não exposto a fator de risco algum. Então, ela pode ser uma síndrome paraneoplásica do câncer. Ou pode aparecer depois que o câncer já foi diagnosticado e principalmente depois que ele foi operado. O que mais? Trauma. O trauma tem todos os componentes da tríade de Virchow. Estase, indivíduo acamado, hipercoagulabilidade, liberação de material tromboplástico a partir de lesão visceral, né? Tudo bem? Lesão endotelial venosa. Então, trauma é um fator de risco. Obesidade, principalmente o IMC maior que 40, impõe um risco muito aumentado de trombose venosa profunda. Tá certo? O que mais? Condições da mulher, gravidez, na realidade a gestação, mas principalmente o período de puerpério, anticoncepcional oral, terapia de reposição hormonal. Bom, gente, eu falei essas condições aqui, existem outras, né? Qual é uma condição que a gente viu em nefro, que impõe também um risco aumentado de trombose venosa profunda, trombose de veia renal? Síndrome nefrótica. O indivíduo perde antitrombina 3 pela urina, tá? Uma outra condição que vocês não podem esquecer, doença intestinal inflamatória, é fator de risco importante para a trombose venosa profunda. Tudo bem? O que mais? Viagens de longa distância. Tudo bem? Viagens de avião de longa distância também é fator de risco para a trombose venosa profunda. Beleza, gente? Bom, gente, vamos falar agora de trombose venosa profunda. Eu prometi para vocês, apesar de não ser uma aula de cirurgia vascular, mas é fundamental a gente comentar alguns dados interessantes sobre trombose venosa profunda. Tá certo? A gente sabe que a trombose venosa profunda, gente, ela pode ser distal, que é a trombose venosa profunda de veia da panturrilha, né? Que a gente chama também de trombose venosa profunda da perna, e trombose venosa profunda proximal, que são as tromboses da coxa, as tromboses iliofemorais, as tromboses femoropoplíteas. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui. Trombose venosa profunda distal, tá? Gente, se eu tenho uma trombose venosa profunda de veias da panturrilha, eu tenho uma condição de baixo risco para tromboembolismo pulmonar, tá? Mas os autores recomendam, muitas vezes, o tratamento da trombose venosa profunda de panturrilha, porque em 25% dos casos, nós notamos um crescimento desse trombo em direção das veias da coxa, tá? Aí, quando eles chegam nas veias, quando esse trombo alcança as veias da coxa, nós vamos ter uma trombose venosa profunda proximal, que impõe um risco aumentado de TEP. Mas vamos falar apenas agora da trombose venosa profunda de panturrilha, tá? A trombose venosa profunda de panturrilha, muitas vezes ela é assintomática. Alguns autores dizem até que 40% somente dos pacientes com trombose venosa profunda de panturrilha é que vão desenvolver algum sintoma ou sinal. A gente sabe que os sinais mais importantes são edema, na dor à palpação e um certo empastamento à palpação da panturrilha. A gente sabe que a reação trombótica acaba sendo uma reação com cunho, né, inflamatório. Tudo bem? Um sinal interessante. Ó, quando nós fazemos a dorsiflexão do pé, o paciente refere dor na panturrilha. Esse é um sinal chamado sinal de Romans. O Sabiston diz o seguinte: a trombose venosa profunda de panturrilha, ela pode ter ou pode não ter sinal de Romans. Quando tem o sinal de Romans, é um elemento que aumenta muito a nossa suspeita diagnóstica. Tá certo? Quando não tem o sinal de Romans, não afasta de maneira alguma a presença da trombose venosa profunda. Tá bom? Vamos ver aqui a trombose venosa profunda de coxa. Eu vou falar da variedade mais dramática, que é a variedade iliofemoral. A trombose venosa profunda proximal, ela é um evento
de alto risco para tromboembolismo pulmonar, para o TEP, tá certo? A gente sabe que uma trombose iliofemoral estabelecida pode causar um edema importante de todo o membro inferior, tá? Dor importante, aumento da temperatura não só local, mas também um aumento sistêmico da temperatura, tá certo? E esse edema é o que se instala. Agora, uma coisa muito importante, que é um assunto mais de vascular, que é o seguinte: esse edema tecidual da trombose venosa profunda pode ser tão importante que a gente vai acabar observando uma compressão de artérias que nutrem o membro. Ou seja, um evento inicialmente venoso causou um edema tecidual por reação inflamatória tão significativa que esse tecido edemaciado acaba comprimindo os vasos arteriais que perfundem esse membro. Tá certo? Existe uma condição chamada flegmasia alba dolens, em que esse membro edemaciado, né, você identifica já, né, você comprime o membro, você vai encontrar regiões já esbranquiçadas mediante a compressão, e se nada for feito, ele vai evoluir para a flegmasia cerúlea dolens, que é uma condição muito grave, onde esse membro hiperfundido vai se tornando cianótico, existindo um alto risco para o desenvolvimento de gangrena. Isso seria uma forma extrema e gravíssima de trombose venosa profunda proximal. Tudo bem? Mas o que a gente tem que saber é que a trombose venosa profunda proximal é alto risco para tromboembolismo pulmonar. Tudo bem? Vamos lá. Como é que eu dou o diagnóstico de trombose venosa profunda? O exame de eleição é o duplex scan de membros inferiores, tá certo? O duplex scan, ele geralmente não consegue identificar o trombo, porque um trombo recentemente formado costuma ser anecoico, mas um dado ultrassonográfico que nos dá o diagnóstico, do Doppler também, é a perda da compressibilidade da veia. A veia que abriga um trombo, ela não é compressível, tá? Não dá para você comprimir essa veia. Por quê? Em indivíduos normais, se você chegar com um transdutor do ultrassom e comprimir a veia, essa veia colaba. Isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Agora, se existe um trombo no interior dessa veia, essa veia não consegue ser comprimida pelo transdutor do ultrassom durante o exame. Então, isso é uma evidência de trombose venosa profunda. Tá certo? Agora, quando, né, o diagnóstico for incerto, quando o duplex scan não for conclusivo, e principalmente quando a gente suspeitar de trombose de veia ilíaca, o exame a ser realizado, na maioria das vezes, é a venografia por ressonância magnética. Tudo bem? É a venografia por ressonância magnética, está cada vez mais sendo utilizada. Já é citada na última edição do Sabiston. Tudo bem? Então vamos lá. Falamos de trombose venosa profunda. No próximo bloco, finalmente, vamos falar de tromboembolismo pulmonar.